todo mundo usa e precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Bem-vindos ao Flycast, o meu novo podcast em parceria com a Vocan e VKN, as empresas que fundei e que hoje lideram parte expressiva do mercado de seguros e aviação privada no Brasil. Aqui eu vou conversar com pessoas que, assim como eu, pensam diferente, constroem com visão e voam alto. Uma troca real, sem roteiro, com quem tem muito a dizer e agregar. Hoje o Flycast recebe Fernando De Bortoli, piloto, um apaixonado pela aviação e um cara, uma personalidade no mundo aeronáutico que doa o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento em dividir tudo isso que você aprendeu e as portas que se abrem para você trazer os bastidores da aviação executiva para todos os amantes aí da aviação. Fê, é isso aí. Obrigado a você. É um prazer ter você a bordo aqui no nosso Cirrus, recebendo no Flycast, para contar um pouco mais. Eu acho que você traz muito conteúdo legal para todo mundo, então ter você aqui a bordo hoje, contando um pouquinho de você, falando um pouquinho da sua história, também algumas curiosidades aqui que eu tenho, vai ser muito interessante, então abro aí esse início para você também se apresentar. Claro, com certeza. Muito obrigado, Duda, pelo convite, por estar aqui, é um prazer para mim. E sempre muito bom, né, a gente poder explorar o assunto aviação e tudo que a gente tem feito, né, para tornar a aviação cada vez mais próxima das pessoas, né, que essa é a nossa missão no Aero por Trás da Aviação, aproximar as pessoas desse universo que a gente gosta, mas é um universo ainda muito distante para muita gente e eu acho que não precisa ser assim, acho que todo mundo tem que conhecer mais sobre esse assunto. Legal, obrigado mais uma vez. Fê, eu vou começar te perguntando como que surgiu essa sua paixão pela aviação. Tem muita gente que começou ali por algum parente, alguma coisa, né? Às vezes um pai, desde criança, com esse amor, foi criado já dentro desse ambiente aeronáutico, e aí é um lado. Eu, por exemplo, me apaixonei ao longo da minha vida, quando eu comecei a trabalhar com seguro aeronáutico, me apaixonei pela aviação. Então eu queria entender um pouquinho de você, como que começou isso? Olha, eu não tenho nenhum familiar que é da aviação. Essa paixão surgiu de mim mesmo quando criança ainda. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas sempre gostei, porque a aviação ela fascina toda criança, né? E acho que ao longo da vida a gente por informações externas, né, pelo tudo que acontece, a gente vai se afastando da aviação. E eu sempre gostei. E meu pai sempre me incentivou também. Meu pai não é da aviação, não é piloto, mas meu pai é da náutica. Meu pai gosta de barco, essas coisas, eu também gosto muito. E aí, como tem uma relação, uma coisa com a outra, eu acabei também cada vez mais me inteirando da aviação, estudando sozinho antes de ter idade para fazer os cursos. E meu pai me incentivando, até que um belo dia lá em Ubatuba, eu enchendo o saco do meu pai para fazer voo panorâmico. Na época era de avião que se fazia o voo panorâmico em Ubatuba, meu pai me levou para fazer. Eu devia ter uns 10 anos na época, e o piloto daquele avião me deixou controlar o avião, né? Aí foi a primeira vez que eu entrei num avião de pequeno porte, a primeira vez que eu voei mesmo, né, um avião. E aí eu me apaixonei de vez e, né, não tinha disponibilidade de informações que tem hoje em dia, não tinha internet na época, então eram revistas especializadas. Comecei a adquirir as revistas, sempre com o incentivo dos meus pais. E foi. E aí meu objetivo era me tornar piloto de linha aérea, né? E coincidentemente o comandante dessa aeronave foi o cara que me ensinou a voar. Ele que me solou, né? O André Menassi, um grande amigo meu da época. E assim, a coisa foi evoluindo. Me formei em aviação civil, com esse objetivo de me tornar um piloto profissional mesmo de linha aérea. Ah, legal, puta coincidência. Sim. Feliz aí desse reencontro, que vocês não se veem há mais de 15 anos. Mais de 20 anos, eu acho. Então, eu imagino aí também que tem uma sensação diferente de estar voando com ele aqui. Com certeza. E muito legal, fiquei muito feliz quando eu soube disso. E aí você, beleza, começou com essa paixão de criança, aquela coisa, depois que o bichinho da aviação pica você, né? É muito difícil você sair disso. Sim. Mas quando você viu de fato que você queria trabalhar com isso, ia buscar, beleza, o sonho de ser piloto de linha aérea, e aí como que foi essa carreira dentro da aviação no lado profissional? Eu me formei em aviação civil, tirei as carteiras e ia começar a me preparar para voar, né, na aviação executiva, linha aérea, o que eu teria que fazer. Ainda demoraria uns 2 anos até
eu estar com tudo pronto e fazer isso. Só que logo que eu me formei na Faculdade de Aviação Civil em 2004, eu já tinha uma outra paixão em paralelo, que era a produção audiovisual. Eu já trabalhava nessa época com produção audiovisual, e eu também já tinha como plano de vida fazer um intercâmbio, morar fora do Brasil, aprender inglês, e foi o que eu fiz. Então eu me formei em 2004 em aviação civil, e em 2005 eu me mudei para o Canadá e fiquei 2 anos no Canadá. Legal. Uma das cidades que eu morei no Canadá foi Vancouver, onde tem uma questão muito forte de cinema, então eu acabei me envolvendo muito com isso lá no Canadá. Quando eu voltei para o Brasil, eu acabei indo para esse lado da produção audiovisual, e a aviação acabou ficando como segundo plano. Tá. Então trabalhei com produção audiovisual para terceiros, né, para produção de publicidade, vídeos institucionais, durante alguns anos, até que eu sempre mantendo a aviação em paralelo, mantendo as carteiras em dia, até que veio a oportunidade de eu começar a produzir programas sobre aviação. Na verdade, a minha produtora naquela época, só estou falando de 2012, né, 2011, 2012, a minha produtora já estava com um caminho de produzir programas para TV, porque existia uma necessidade, existia uma possibilidade desse tipo de produção para a gente. E aí a gente fez vários projetos, e um deles era o projeto sobre aviação. Eu pensei, eu sou piloto de avião, gosto da área, por que não unir as duas coisas? E o projeto que de fato deu certo na época, em 2013, foi o programa de aviação. Então a gente começou nessa época como um programa de TV, e aí eu acabei me trabalhando na aviação com esse lado de comunicação. O que para mim foi muito bom, porque se eu tivesse me tornado um piloto de linha aérea, eu teria realizado um sonho, mas ao mesmo tempo eu estaria focado 100% nisso. E talvez eu não tivesse tido todos os acessos e os conhecimentos que eu adquiri ao longo de tantos anos produzindo um programa onde eu falo tudo sobre aviação e não só a parte de linha aérea. Sim, né? Com certeza absoluta, né? Eu acho que eu falo muito que quando você ensina alguma coisa para alguém, quando você compartilha conhecimento, conteúdo, você aprende em dobro. Com A gente certeza. falou até disso no último episódio com o Rafael. Então é um pouco disso. Acho que você uniu duas paixões que você tinha, né? Com uma missão de trazer esse conhecimento para o público, mostrar os bastidores. Volta e meia eu assisto seu programa aí há muitos anos, e tenho certeza que muita gente aí que vai nos assistir também, e é super interessante porque, de fato, os bastidores, né, como o próprio nome já diz, aero por trás da aviação, e você vai na aviação geral, você vai na aviação comercial, então você também dissemina conteúdo que às vezes é isso, o cara da geral não sabe como é na comercial, o cara da linha aérea também não está ali tão atualizado da aviação geral, então acaba trazendo esse conteúdo amplo, né, extenso da aviação como um todo. E não tenho dúvida que para você é o que você falou, aprendizado, portas se abriram, o tanto de gente legal que você conhece aí nessas suas andanças por aí, então sensacional, parabéns. Obrigado, isso é o mais gratificante, né, porque é exatamente o que você falou, eu penso isso desde o começo, mesmo que você for da aviação, você for um profissional da aviação, você vai ser um profissional de uma parte, de um universo gigantesco. Então, o que a gente produz é para quem não tem nada a ver com a aviação, para entender e se aproximar, e para quem é da aviação, entender outros setores, outros caminhos, né? Então é unir todo mundo, é criar esse universo. E eu aprendi e continuo aprendendo muito, né? Hoje a gente está há 12 anos produzindo Aero por Trás da Aviação, e a aviação é um universo infinito. Até um dos meus parceiros lá do começo, que é o Jorge Bittar, você deve conhecer, da Elimart, ele que abriu as portas para mim quando eu não tinha nada, ele falou, não, grava o que você precisa gravar. Ele me falou, até falo que ele é o padrinho do Aero por Trás da Aviação, ele me falou assim, a aviação é um assunto infinito, você nunca vai ter fim. E faz 12 anos e realmente cada dia eu descubro coisa nova e eu aprendo cada vez mais coisas, né? Então, tanto de história quanto de parte operacional, de várias áreas, é um universo gigantesco. E é o que eu gosto de mostrar para o público, porque quem não é da aviação, você fala, aviação parece que é o avião das 3 companhias aéreas voando. Sim. E é muito mais do que isso, né? E isso muito legal, tá muito alinhado ao meu propósito, com todo esse trabalho sendo desenvolvido nas vertentes não só de seguro, mas de venda de aeronave, mas de trazer conhecimento na VKN, quando a gente vendeu muito avião para primeiro entrante, cara, e tem um sabor diferente, porque a gente que é apaixonado, vê um cara que vai ter acesso a isso e tá entrando na aviação, e a gente sabe que a chance dele sair
é só se der uma dor de barriga muito grande que ele sai da aviação, né? Porque é difícil. A gente só vê o pessoal subindo e crescendo com a aviação. Sim. Então é um sabor diferente a gente conseguir proporcionar isso, ajudar de alguma forma. Então, esse trabalho, o Flycast, entre outros aí projetos, é também um pouco para disseminar a aviação, a segurança, as tecnologias, as novidades e trazer conteúdo interessante aí para todo mundo. Com certeza. Tá muito alinhado aí aos nossos objetivos aí. Sim. E você é um cara que está fazendo isso há muito mais tempo, que eu respeito, que eu admiro. Então, de novo, uma honra ter você que aqui. Isso, uma honra para mim estar aqui com você, cara. Legal. Falando um pouco da parte de pilotagem, vamos falar assim, né? O que você enxerga e pode trazer aí pra gente com o seu lado aviador, né? Com o seu lado empresário de tocar o aero, os projetos, né? Você também está sempre inovando. O que você traz aí como ensinamentos, principalmente talvez na área de liderança, de confiança? Como que você vê isso? Eu vou dizer que é mais difícil tocar o aero por trás da aviação como empresa do que trabalhar na aviação, vamos dizer assim, do que ser piloto, do que ser produtor audiovisual. E eu acho que as pessoas entenderem como gerenciar uma empresa, como transformar isso num negócio profissional, quanto mais cedo e quanto melhor você entende isso, mais possibilidade de você conseguir escalar o negócio e crescer, que acho que é a grande diferença. E hoje, no Aero por Trás da Aviação, a gente está justamente nessa fase. A gente precisa crescer e aí tem que mudar e implementar novos processos e mudar um pouco as coisas, ou a gente fica estagnado, né? Porque o mundo vai mudando, o tipo de conteúdo vai cada vez se adaptando mais às pessoas, né? Então, fazer esse trabalho gerencial mesmo, né? O trabalho de empresário é difícil. Por isso que eu tenho buscado muitas informações, eu tenho estudado muito sobre isso, e acho que é uma coisa que a gente precisa levar para a vida, né? E o mais interessante, sendo da aviação, entendendo processos da aviação, coisas que pra gente parece básico, né? Você pegar um checklist, você trabalhar com segurança, né? Você ter redundâncias nas suas operações, tudo isso pode ser transportado para a vida empresarial. Né? Você vai ter uma vida muito mais confortável, mais segura, se você estabelecer os processos e seguir da maneira correta. Perfeito, né? Excelente colocação, insight, porque a aviação preza-se muito isso, e no mundo empresarial nem se fala, né? Então, você tendo essa visão e conseguindo implantar isso na sua empresa, e é o que você falou, hoje tem muita gente produzindo conteúdo, muito conteúdo de qualidade, né? E aí você tem que ficar se diversificando, pensando, né? Inventando coisas. O Flycast é um projeto inovador, ousado, como tantos outros que tem por aí, como tantos outros que você já fez. E eu acho que você conseguindo ter esse nível de exigência, né? Esse nível de olhar crítico aí, e trazer isso na empresa, e esse momento que você está, é fundamental, porque isso vai te abrir novas portas, isso vai te dar alçadas maiores, talvez projetos internacionais que o cara vai ter, não, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, putz, mas não tem, não tô pronto, né? Então é um ensinamento, um paralelo que eu faço importante. Eu sempre, desde o D0 da minha empresa, eu sempre busquei pensar como empresa grande e fazer coisas. Eu trabalhei em multinacional, então fazer coisas que empresa grande já faziam sendo uma empresa menor. E eu acho que isso trouxe muitos benefícios e é sensacional. Então, é isso que o pequeno empresário muitas vezes tem, ou microempresário, tem dificuldade de enxergar. A minha empresa tem meia dúzia de funcionários, então eu não tenho como pensar como uma empresa grande. Eu não tenho como ter um C-level na minha empresa porque eu sou só meia dúzia. Eu não tenho como implantar tantos processos porque é pequeno. Só que você tem que pensar dessa forma, né? Você tem que ter uma cultura bem estabelecida no negócio, você tem que ter código de conduta, toda aquela coisa corporativa, né? Porque só assim você vai ter um alicerce sólido para crescer. Se o microempresário sempre pensar dessa forma, eu sou pequeno, você vai ser pequeno a vida inteira. A gente sabe que é burocracia, não tem como falar. O microempresário às vezes quer um pouco mais de agilidade, mas não tem jeito. Ou você faz, ou você esbarra num teto que você não consegue ultrapassar ele se você não implantar certos procedimentos. Então, na Vulcana, VKN, a gente está num momento também, coincidentemente, as nossas empresas têm aí a mesma idade aí do aero por trás da aviação, 12 para 13 anos. Então, também é um momento que a gente está
implantando, melhorando, aprendendo uma série de coisas juntos e colocando isso para dentro, para de fato trazer o nível de atendimento, de exigência e de qualidade que a gente quer ter no nosso negócio. Exato, e pro seu cliente também acreditar que é um negócio sustentável, né? E para não ser o chamado eu presa, né? Sim. Eu faço tudo. E é uma dificuldade legal a gente estar nesse ponto, porque assim, é uma dificuldade, principalmente aí no meu negócio. Eu não sou mais barato, falo isso aqui direto, não quero ser o mais barato, não quero ser visto como mais barato, a gente quer entregar valor cada vez mais, tem toda uma estrutura por trás da Vocan e isso tem um preço, tem um valor, né? E, obviamente, mesmo o cliente de altíssima renda e proprietário de jato, às vezes ele está buscando ali uma economia de $1.000, um seguro, $500 para trocar o corretor. Então, acho que no seu negócio também, talvez a sua produtora, o nível de entrega que você faz tem um valor. Sim, aquilo, sem né? dúvida. São todos os seus anos de experiência, o seu time, a sua qualidade do material. Então isso tem um preço, tem um valor. Então não dá pra te comparar como um cara que faz um negocinho ali, não, fiz um videozinho ali, um videozinho aqui, né? E é fundamental. E o empresário não pode baixar essa... Não, eu faço, vou fazer, não, né? A gente é difícil às vezes, pra quem tá no começo é mais difícil ainda, principalmente, sustentar essa posição, né, de falar, não, cara, eu sou isso, é isso, né? Mas é fundamental a gente conseguir se manter nesse formato. É verdade, e aquela história que eu ouvi uma vez de um cara que eu sigo, né, o Alfredo Soares, não sei se você conhece ele. Eu participo do G4 Club, né? Então você tá lá. Eu participo não todo o clube ainda, mas todo o G4 também. Que legal. Ele me segue também, um cara muito bacana. E ele falou uma vez, eu achei muito interessante, a sua empresa é grande não pelo quanto você fatura, mas o quanto você não está no operacional. Claro. Você pode faturar 500 milhões por ano. Se você está no operacional, tua empresa é pequena. Sim. E isso me marcou o que ele falou, porque é realmente isso. Né? Você tem que estar, como um grande empresário, pensando no estratégico do negócio. Próximos 5 anos, próximos 10 anos. Os meninos falam isso lá o tempo todo, né? Os cursos falam muito sobre isso. Né? E a provocação do empresário aí o tempo todo é uma dificuldade para o cara que é empreendedor. Sair do operacional, né? Muito difícil. Tá na rua, tá fora, é fácil falar, falar, mas você tem que capacitar o seu time, confiar no seu time, dar autonomia para você conseguir, deixa a operação rodando e começa a pensar 5 anos, 10 anos, o que você vai melhorar. Novos projetos. Não tira o olho dos processos, vê o que você pode também contribuir, melhorar, mas soltar um pouco isso e olhar para outras coisas. Então é um exercício diário, né? Pra gente aí, empresário, tá fazendo, para tá saindo, e é sensacional. Eu também super apoio essa frase do Alfredo, admiro o Alfredo e sei o quão importante é isso, e eles lá são um exemplo disso que construíram no G4. Com certeza. Bom demais. Fê, eu queria, assim, eu vejo muito vídeo seu, muitos projetos, como eu falei, de assuntos mais variados dentro da aviação. Eu queria que você contasse aqui pra gente, talvez aí nessa sua jornada, qual foi a matéria, o que você gravou, o que foi, cara, isso aqui foi o supra-sumo aqui do que eu fiz até hoje, que te surpreendeu. Às vezes, pra quem tá vendo não foi, mas pra você, Fernando, qual que foi esse momento? Olha, tiveram alguns momentos bem marcantes, principalmente algumas aeronaves bem diferentes que eu tive a oportunidade de voar, como na Esquadrilha da Fumaça, né, que eu voei com eles no avião número 4, com o grande, na época, Major Conrado, hoje Tenente Coronel. Legal. Infelizmente foi para trás da escrivaninha, né? Tenente Coronel não tá voando mais, mas fizemos um voo fantástico isso em 2016, ainda no começo do aero e pra TV, né? Foi uma experiência incrível, não aconselho para ninguém, porque é um voo muito intenso. Eu fiz um voo de 1h20, 1h30, de todos os treinamentos possíveis. Eu olhei no relógio 40 minutos e falei, meu Deus do céu, ainda tem mais 40 minutos. Mas foi muito bacana. Saúde física tem que estar lá em cima. Então esse foi uma experiência legal. Voar no A4 da Marinha também foi muito bacana. Não foi um voo tão intenso como o da Esquadrilha, mas foi uma experiência bem legal. E outros voos que eu até fiz fora do Brasil, né? A gente fez um voo tático num helicóptero de uma pessoa lá da Flórida, que compra e vende, compra máquina parada, refaz e vende, e a gente voou num Huey, né, no H1H,
lá na Flórida, foi muito bacana, muito marcante também. Eu fiz recentemente um voo no A400 Mike da Airbus, da Força Aérea da Espanha também, um voo muito interessante. Então esses voos, principalmente de aviões militares, eles são bem diferentes. Você só falou coisa militar. Pois é, né? Que são aeronaves bem diferentes do nosso dia a dia. Mas indo um pouco pro lado da aviação civil, o voo que eu fiz de Falcon 8X dos Estados Unidos pro Brasil também foi uma experiência que é impagável, assim. Quando você sai do avião, você fala, puxa, eu podia fazer isso sempre, né? É outra vida, é outro patamar. É outro patamar, conversa, é né? verdade. Então tiveram várias, assim, são 12 anos produzindo, já voei um pouco de tudo, e aviões, aeronaves pequenas também, aeronaves bem simples, como voei já de trike, de girocóptero. Eu gosto muito de voar de qualquer coisa, né? Então se uma vassoura voar, eu vou voar com ela. Então já tive muitas experiências e cada avião tem a sua particularidade diferente. E acho que o legal assim, você tá aí se aproximando das 1000 horas de voo, é bastante coisa, Sim. né? Mas você tem a experiência de voar em tudo, mais variadas aeronaves, que eu acho que essa experiência aí, pouquíssimas pessoas nesse nível aí que você tem, hoje tem essa possibilidade, essa oportunidade. É verdade. E aí é mais um fruto do seu trabalho, do canal, Exato. que te abriu, né? É o que você falou, também na linha aérea você ia estar ali, Não estaria fazendo isso, né? dois modelos, mas né, nunca jamais ter esse acesso e essa possibilidade que você teve aí, tem, né? Exatamente, isso para mim é muito gratificante, porque eu consigo conhecer áreas da aviação que antes eu nem fazia ideia que existiam, né? Nunca pensei em ter a possibilidade de voar num avião militar de uma força de outro país, né? Então consegui fazer isso, e os aviões que eu realmente não existe a possibilidade de eu sentar num assento de um piloto de verdade, como um Airbus, né? Porque aí você tem que ser da companhia e tal. Eu já tive a oportunidade de fazer isso em simulador full motion e tal, então eu realmente consegui conhecer muita coisa e absorver muita experiência interessante, né? Eu acho que a melhor parte do meu trabalho é essa, eu poder ter esse acesso e eu poder mostrar para as pessoas o que é, né? Porque as pessoas que não são da aviação jamais teriam acesso se não fosse através de um vídeo, de um conteúdo que a gente mostra, que a gente entrega para eles. Então, quando eu tô voando lá, eu não tô voando sozinho, eu me sinto que eu tô levando essas milhões de pessoas junto comigo para elas poderem também ter esse acesso. Sem sombra de dúvidas, você está, né? E você falou a frase do Jorge, que Jorge é um cara que eu admiro e respeito muito também. A aviação nunca vai parar. Agora a gente está vendo todo esse novo movimento, fora as novas tecnologias embarcadas nas aeronaves atuais e nos lançamentos, mas a gente está vendo aí toda essa troca para os drones, para os eVTOLs, né? Como que você está vendo, enxergando essas novas tecnologias, essa nova mobilidade aérea começando muito lá fora também? A gente tem visto muito isso nas feiras, desafiador, projetos caros, né? Temos visto aí grandes empresas investindo pesado nisso. A maioria das empresas que está sustentando esse investimento são as grandes empresas, Embraer, Airbus, etc., porque de fato é muito caro, né, manter isso até que consiga rentabilizar. Como que você está vendo esses novos meios de transporte aí? É um surgimento de uma nova indústria dentro da aviação, né? É um troço completamente novo. Esse tipo de mobilidade aerourbana não é uma ideia nova, então muita gente imagina que está começando hoje a pensar nisso. Não, isso já existe desde a época de Santos Dumont. Santos Dumont criou o Demoiselle com o objetivo de cada um ter o seu próprio avião, a sua própria máquina voadora, né? E fazer as coisas como a gente faz com o carro. Então hoje a gente está num momento onde une a possibilidade tecnológica com essa ideia que já tem mais de um século, né? Eu até costumo dar de exemplo uma aeronave criada pelo DCTA lá em 1951, que era muito parecido com um eVTOL de 4 motores, com um convert plano, que na época não deu certo, era feito de madeira, motor radial, com certeza aquilo não ia voar com eficiência, e hoje materiais compostos mais leves, a eficiência energética, que ainda não chegamos onde deveria, precisa muito mais tecnologia, mais motores elétricos, enfim. Então está se criando toda essa nova indústria. Só que ao mesmo tempo, o que a gente conhece até então, a aviação ela é extremamente necessária, não tem como a aviação parar. A pandemia para mostrar isso, a aviação foi o que sustentou o mundo e a aviação é o que sustenta o mundo e sempre será. Eu uso uma frase
que todo mundo usa e precisa da aviação, mesmo nunca tendo entrado num avião na vida. Porque as pessoas elas são beneficiadas com serviços de aviões, helicópteros, que elas muitas vezes nem imaginam, né? Eu faço parte de um projeto chamado Transplantar, que usa aeronaves executivas para transporte de órgãos. Me inscrevi lá para deixar o à disposição. Que legal, pô, projeto. Bacana demais. Uma iniciativa do comandante Lira e do Dr. Ronaldo Honorato. Eu faço parte desse projeto. Então, assim, as pessoas que recebem o órgão, elas podem até nunca ter entrado no avião na vida, mas elas estão sendo beneficiadas por isso. Então, essa nova indústria agora do eVTOL, ela ainda tem um caminho muito longo para ela se viabilizar. Porque é o que você falou, é um investimento grande, pesado, do mundo inteiro, de todas os grandes players, né, da aviação, mas ainda passa por todo um processo de certificação, procedimentos. Não só investimento na aeronave em si, né, mas em toda a infraestrutura, né, que é uma questão delicada e diferente de país para país, né? Exatamente. Então, assim, não é uma coisa que você vai ver esses eVTOLs voando amanhã em grande escala. Precisa colocar essas aeronaves no espaço aéreo, que hoje já é saturado, já é ocupado pelas aeronaves como essa, como helicópteros, aviões comerciais. Então, aonde essas aeronaves vão ser colocadas? É humanamente impossível você colocar centenas ou milhares de aeronaves voando no espaço aéreo, como a Terminal São Paulo, por exemplo, todas elas sendo pilotadas por humanos. Sim. Então você tem que criar uma rede, como acontece com aqueles drones que fazem apresentação de luzes, né? Uhum. São 10 mil drones voando juntos ali. É impossível um humano pilotar cada drone daquele. Sim. Então, ainda tem toda essa parte de tecnologia para desenvolver. A certificação, ela não é rápida. E o custo, a gente começa a esbarrar num tema interessante, porque, ok, qual é a diferença hoje de um custo de um eVTOL e de um helicóptero? Sim. Será que o helicóptero atualmente já não faz o que o eVTOL vai fazer pelo mesmo custo ou por uma diferença pequena? Então ainda tem toda a questão da eficiência energética, as baterias serem mais eficientes e tudo mais, para que o custo realmente vale a pena e aí isso daí seja implantado. Agora, é um desafio. São aeronaves complementares também, a parte de drones, exato, né, complementar a aviação agrícola também, exatamente, né, bastante complementar, a gente tem visto um crescimento grande aí. Mas isso veio para ficar e tem que começar, isso é fato, né? Fato. Pode não ser no ano que vem, pode não ser daqui 5 anos, mas isso vai acontecer, só uma questão de tempo. Tem a parte, foi interessante que você falou, mas tem a parte muito importante do seguro, relacionada a essa operação, relacionado a tudo isso que vai acontecer e que vai mudar na aviação. É o que eu sempre falo, hoje é tudo muito bonito, porque é o futuro, todo mundo fala dessa parte, né, de ser a tecnologia do futuro, mas basta acontecer um acidente ou incidente, o que é inegável que vai acontecer, quando você escala, Sim. vai acontecer, quando acontecer, como é que vai ficar? Essa questão de seguro, como é que isso vai ser recebido pela população. Hoje a mídia vai falar, como é que a mídia vai falar? Vai repercutir. Hoje a gente já encontra resistência para pessoas voarem em helicóptero, aeronaves pequenas. Então a gente tem que esperar para entender como é que isso vai ser recebido. Estou trabalhando muito na conscientização de quão seguro e mostrar, né, todos os benfeitorias e benefícios da aviação de forma extremamente segura. Sim. Fê, eu te perguntei sobre os projetos que você já fez e qual que você achou mais interessante, e aí eu queria fazer uma provocação aqui. E qual que você ainda não fez e que você fala, puta, esse aqui, cara, eu sonho em fazer e seria absurdo eu conseguir trazer isso pra minha audiência. Tem algumas coisas bacanas ali, viu? Olha, vamos começar pelo mais simples, né? Eu tenho muita vontade de fazer uma temporada de museus nos Estados Unidos, na Europa e na Rússia. A Rússia eu tava esperando acabar a pandemia. Acabou a pandemia, veio a guerra. Aí, né, eu não sei quando que isso vai ser possível. Eu gosto muito da aviação soviética e compartilho desse gosto com meu amigo Cláudio Lucchesi, que é um especialista em aviação soviética. Converso muito sobre isso com ele. E, assim, eu já falei em muitos aviões que não existem mais, que são projetos, que tem museus, e eu gostaria de ir nesses lugares, nesses museus, para mostrar as aeronaves de perto. Esse é um projeto que eu tenho vontade de fazer. Voos mais fora da caixinha, como voo supersônico, voo na estratosfera, gravidade zero também, o G0 que tem lá na Flórida, por exemplo.
Então tem algumas coisas diferentes que eu gostaria de fazer. E aeronaves também totalmente fora dos padrões que eu tenho vontade de trazer para as pessoas. É o que eu estou sempre buscando, né? Então hoje eu conto com grandes parceiros, né, fabricantes como a Airbus, a Dassault, a Leonardo, enfim, grandes fabricantes que me dão a oportunidade de mostrar coisas de perto. Coisas inéditas. Exato. E que traz todo esse conhecimento maravilhoso. De novo, mais uma conquista aí do canal, das portas se abrindo para trazer esse conteúdo incrível aí, né? Isso é o que eu mais prezo, assim. Hoje eu tenho um grande orgulho de ter a possibilidade, que nem 2 semanas atrás eu estava no Canadá gravando para Airbus, né? Então assim, eu poder chegar num centro de construção de aeronaves e ter carta branca para fazer, porque eles confiam no que eu vou fazer e confiam que o vídeo vai ficar bacana, da forma que você vai apresentar. Exato. Isso para mim, essa credibilidade que a gente conquistou, tanto perante ao público quanto perante ao mercado, para mim isso não tem preço. E a gente que sabe, que trabalha com aviação, sabe que esse mercado ele é de inteiro credibilidade e muito, né, tênue entre confiança ou não, e é um mercado muito pequeno, né, é um ovo, então todo mundo se conhece, né? Não dá para fazer coisa, né, errada e você se queima rapidinho, não tem espaço para esse tipo de profissional no nosso mercado. Então, exatamente. É sensacional. Queria que você falasse também um pouco pra gente, caminhando pro encerramento, sobre os prêmios e conquistas aí que você traz ao longo da sua carreira, seja na aviação, seja no audiovisual. Olha, a gente já ganhou alguns prêmios. Eu ganhei, ainda no começo da Aero por Trás da Aviação, o prêmio da ABAR, né, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, né, e o maior prêmio deles, acho que eu não sei se o prêmio ainda ele está acontecendo, mas isso foi muito bacana e nos deu um estímulo muito bacana no início, porque a gente nem estava na internet ainda, a gente tinha uma temporada na TV, foi bem legal. Eu já fui agraciado com a medalha Santos Dumont do estado de Minas Gerais. Eu tenho também. Você tem também? Isso, cara, você tá lá e receber a medalha é muito legal. A minha foi na pandemia, eu tive você não pôde ir lá. A celebração. Que pena. Mas isso também nos dá um grande estímulo. Claro. O ano passado a gente conquistou o Prêmio Best também. Estamos concorrendo esse ano. A votação agora do Top 20 começa em agosto, então daqui a pouco vou estar pedindo voto pro pessoal, né? Com certeza. Pra gente conquistar mais uma vez. Hoje nós somos a única mídia da aviação do Brasil a conquistar o Prêmio Best. E estamos trabalhando em mais coisas, né? Cada vez mais esse reconhecimento. Mas eu acho que acima dos prêmios é o reconhecimento do público e da área da aviação também. E te acompanhar, né? Esse é o reconhecimento principal. O cara manter perpetuidade nisso, te acompanhar, interagir, pedir coisas, pedir assunto pra você ir atrás e buscar. Acho que, né, ter essa fidelidade, de novo, no meio de tanta gente aí produzindo conteúdo, bons conteúdos. Então, ter alguém que prende a atenção é porque mostra e prova que é um conteúdo relevante, com qualidade, e acho que isso é o principal termômetro aí, se tá no caminho certo ou não, né? Sem dúvida, e pra mim hoje, 12 anos fazendo isso, desde que o programa estreou, 11 anos, né, uma pessoa chegar pra mim e falar, eu decidi ser piloto, eu decidi entrar pra aviação por influência sua, cara, isso pra mim é muito gratificante. E é o sentimento de missão cumprida. Eu me sinto velho, né? Porque aí veio um cara que, eu te assistia quando eu era criança, eu vejo o cara já tá voando, eu falo, nossa, tá bom, né? Mas é muito legal, porque eu quero continuar fazendo isso por muito tempo. E isso é uma coisa também interessante que você falou, e com certeza você sabe mais disso do que eu, que é o impacto que quem tá aí trazendo conteúdo faz nas pessoas de forma silenciosa. Às vezes o cara já tá lá fazendo alguma coisa porque você influenciou, entrou no curso de PP, foi buscar alguma coisa na aviação, nunca te falou isso, mas em algum momento ele traz isso pra você, tá lá te acompanhando, às vezes o cara não interage, chega uma hora que o cara responde lá o seu direct, Fernando, isso, pô, meu pai e meu avô começam a trazer histórias que você fala, cara, olha, né? E aí você vê de fato o resultado, o reconhecimento, o impacto profundo que pra gente, empresário, que tá criando alguma coisa, quando tem isso, independente de qualquer resultado financeiro, pra mim, pelo menos, é o maior reconhecimento possível, a maior alegria, maior satisfação de você falar, cara, olha o que eu tô fazendo. E você com um número expressivo aí da sua audiência, de seguidores, de parceiros, enfim, o universo é muito maior e eu tenho certeza que você
influencia muito mais do que você imagina, sei que você sabe Com disso, certeza. muita gente, né? Quando a gente fala de um universo online desse, é muito difícil a gente ter noção da quantidade. Né? Hoje a gente tem mais de 5 milhões e 200 mil seguidores em todas as redes, é muita gente, mas eu procuro não pensar nisso só como um número, mas como pessoas. Mas é muito difícil a gente imaginar o que são 5 milhões de pessoas. Né? E aí quando eu vejo o tamanho do impacto, do alcance que a gente tem, quando eu vou num evento, ou quando eu recebo esse tipo de feedback, eu falo, nossa, realmente é muito isso, maior né? do que eu imaginava. Isso. É isso que me move, faz eu querer continuar trazendo informação, conteúdo e enfim. Exatamente. Esse é o reconhecimento principal, né? É o que nos mantém vivos, né? É o que nos mantém fazendo esse trabalho, principalmente quando eu sou muito reconhecido hoje, né, na rua, fora do ambiente aeronáutico, e quando eu vejo uma pessoa completamente aleatória, completamente off da aviação, num trabalho totalmente diferente da aviação, e falar, eu gosto dos seus vídeos, eu sigo você, o que você faz na aviação? Não, nada, eu só sou um entusiasta. Falo, puxa, que legal, a mensagem tá chegando muito além daquilo do que eu imaginava. E muito mais do que talvez você começou buscando o público da aviação, cara, você atinge logo que eu comecei, quando eu publiquei o meu primeiro vídeo, que foi o início do canal no YouTube, eu já tinha publicado outros vídeos antes, mas foi o primeiro vídeo que a gente deu sequência, sem parar, em 2017, né? Foi a chegada do A380 da Emirates como voo regular. Isso foi em 2017. Quando eu publiquei aquilo, eu tinha 1000 inscritos no canal. Falei, não, imagina, canal de aviação, eu nunca vou chegar a 1 milhão, porque eu tô batendo 2 milhões só no YouTube. Sensacional. Então assim, eu não imaginava, não vou dizer que eu não queria. Sim. Obviamente eu queria, né? Mas eu não achava que ia acontecer por conta de a gente sempre ouvir que a aviação é nichado, é um público pequeno. Sim. E não é. A aviação é grande. Pode ser uma área pequena de profissionais, mas é uma área de interesse imenso. Imenso. Todo mundo gosta de conversar de avião, de fazer pergunta. Então você senta numa roda de empresários que não tem avião, que o cara quer saber, fulano tem qual avião, quanto custa, isso daí voa até onde. Então é um assunto que todo mundo quer falar. E é engraçado que eu considero a aviação como um campo de golfe, né? Todo mundo fala que os melhores negócios são feitos dentro de um campo de golfe. Os melhores negócios são feitos dentro de um avião ou no ambiente aeroportuário. Eu conheci cada figura expressiva que eu não teria conhecido se não fosse aviação. E a última pessoa expressiva com quem eu comecei a criar uma amizade e um cara super bacana foi o Ronaldo, fenômeno, espetáculo. Um cara super bacana, ídolo, apaixonado por aviação. E ele me falou assim, pô, eu assisto todos os seus vídeos e os vídeos que você faz de custo são muito legais. Você fala, puxa, como que eu ia conhecer o Ronaldo? Eu não gosto de futebol, vou ser bem sincero. Já venceu. Pois é. Pelo futebol eu nunca conheceria ele. Então, é uma coisa muito bacana. Fora outros empresários, né, que a gente começa a fazer amizade e tal por conta disso. Então é uma área muito bacana. É um negócio. Fora que o avião, ele amplia negócios. Sim. Né? Você torna o mundo mais próximo com o avião. Isso é incrível. Bom, pra gente encerrar aqui, hoje o Flycast subiu com responsabilidade. Vamos pousar com conteúdo incrível e nos lembrou que pilotar é muito mais que pessoas, são muitas histórias por trás, muito mais envolver pessoas do que máquinas em si, do que aeronave, mas sim o que isso aqui proporciona. Então, Fernando, mais uma vez queria te agradecer, abrir esse espaço aqui para o encerramento, se você quiser deixar mais algum insight, ensinamento, e também divulgar os seus canais que já são amplamente conhecidos, mas para quem ainda não te conhece, te acompanhar. Não, com certeza, Duda, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, e a gente está começando um negócio bem bacana juntos, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer juntos, justamente pelo aquilo que a gente já tinha conversado antes, e você colocou de novo, os nossos propósitos estão muito alinhados, né, e a aviação, como você disse, é formado por pessoas, e são pessoas que fazem tudo isso acontecer, é uma paixão genuína que une, né, todo mundo nisso. Então, para mim é um prazer estar aqui, para mim é um prazer estar voando, um prazer maior ainda estar voando com meu amigo Menas, que me ensinou a voar. E, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Valeu. E quem quiser acompanhar o Aero por Trás da Aviação, onde você escrever Aero por Trás da Aviação, põe no Google que já vai aparecer tudo lá. A gente tem o site que une tudo, que é o aeroportrasaviação.com. Então estamos em todas as redes aí, muito fácil de encontrar. Demais.
Estamos aqui encerrando mais um episódio do Flycast, episódio incrível. Até o próximo voo. Valeu!